O técnico Eduardo Cudê sofre mais uma denúncia do TJD aqui do Rio Grande do Sul. O que teria acontecido para que o técnico argentino sofresse mais uma denúncia? A situação do Sérgio Rocher, qual o estágio do seu retreinamento e a provável escalação diante do São Luís de Juí logo mais pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo de Inter. Se a gente avançar nessas pautas coloradas, eu peço que tu te inscreva no canal, ative as notificações e deixe teu like. Bora para esse conteúdo de Inter. O Colorado que teve uma semana cheia para se preparar para esse confronto de logo mais pelas quartas de finais do Campeonato Gaúcho. Lembrando que é um jogo único, um jogo no estádio Beira-Rio. O Inter que teve melhor campanha geral no Gauchão joga dentro da sua casa com uma expectativa de ter 43 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio para prestigiar o Internacional diante desse confronto diante do São Luís. Jogo único e o Colorado joga pelo empate para avançar para a semifinal da competição, que deve ter o técnico Eduardo Cudê na Casa Mata Colorada, ele que conseguiu um efeito suspensivo logo após aquela punição, que ele pegou de 3 jogos, depois de toda aquela confusão na 7ª rodada contra o São José lá no Passo da Areia, teve toda aquela confusão entre ele e o Xenan Balbino. O Inter conseguiu um efeito suspensivo para essa partida, ele já tinha cumprido um jogo de 2 jogos, né, dessa punição contra o Brasil de Pelotas na 8ª rodada do Gauchão e depois na última rodada contra o Juventude no último fim de semana, e hoje estará à disposição do Colorado na Casa Mata Colorada. Porém, o técnico argentino foi mais uma vez denunciado pela Procuradoria do TJD aqui do Rio Grande do Sul por ter entrado no estádio, no vestiário lá do Alfredo Jaconi, no vestiário colorado, e depois ter também seguido todo o trajeto de ônibus com o elenco colorado, depois entrou dentro do vestiário. O Inter entendia que isso não iria acarretar nenhum tipo de punição, porém a Procuradoria do TJD entendeu que isso interferiu de forma direta na partida. Então o técnico Eduardo Cudê foi aí denunciado pelo TJD e pode ser punido em 2 artigos por ter entrado dentro do vestiário e também por ter trânsito aí nas dependências do vestiário colorado nessa partida contra o São Luís, contra o Juventude no último fim de semana, jogo que o técnico estava cumprindo suspensão. Logo depois do vestiário ele foi lá para os camarotes. Em 2 artigos o técnico Eduardo Cudê pode ser enquadrado e punido no artigo 223 e também no artigo 228, 223 e 228. O 223 é o seguinte: ao ato de deixar de cumprir uma determinação da justiça. Aí pode ter uma multa de 100 a 100 mil reais por esse artigo na denúncia feita pelo TJD. E o artigo 228 diz o seguinte: por exercer um cargo, função ou atividade durante o período que esteve suspenso. Então, o Internacional até pode buscar mais um efeito suspensivo nessa situação, mas o técnico do Eduardo Cudê, nesse artigo do 228, ele pode pegar aí uma punição de 90 a 180 dias, quase meio ano de punição, 90 dias aí, mais de 3 meses, 180 dias vão 6 meses aí de 1 ano, e ainda não teve o julgamento nessa situação, deve de ter um pouco mais adiante, até porque a denúncia recém foi apresentada pelo TJD. Então espera para ver o que vai acontecer. Fato é que o técnico argentino vai estar na Casa Mata Colorada logo mais diante do São Luís de Juí no estádio Beira-Rio às 4h30 da tarde, porque ele conseguiu um efeito suspensivo ainda devido àquela punição, naquela confusão contra o São José lá no Passo da Areia, aquele bate-boca ali entre ele e o Xenan Balbino, a invasão do campo, aquela coisa toda que vocês já sabem da história. Mas espera para ver o que vai acontecer, um julgamento ser marcado para que o técnico Eduardo Cudê conheça aí a sua possível punição. Tu acha que foi uma boa aí o técnico Eduardo Cudê ter entrado no vestiário colorado? Tu acha que o Internacional deu mole? Eu quero a tua opinião sobre essa situação. Sérgio Rocher, goleiro uruguaio do Internacional, que ainda não estreou na temporada, ele está em fase de retreinamento. Um tempo atrás o Internacional até colocou uma nota oficial dizendo que o Sérgio Rocher não iria passar por nenhum tipo de procedimento de cirurgia e colocar pino na costela, que boa parte da imprensa se falava nessa possível situação. E a situação do Sérgio Rocher, que ele está fazendo retreinamento com bola, já mais nada de muito esforço, nada muito forçado. Ele faz aí chutes longos, também
algumas saídas de bola, mas nada que nenhum trabalho que seja forçado, e o Colorado tem expectativa que o Sérgio Rocher deve ir, caso o Inter avance no gauchão, ele deve estar à disposição ou num jogo da semifinal, até mesmo numa final, caso o Inter passe contra São Luís de Juí, logo mais também na possível jogo da semifinal. O Inter que joga hoje às 4h30 da tarde. Ontem teve jogo entre o Caxias e o São José. O Caxias tinha aí o empate tinha o empate a seu favor, pois estava jogando no Estádio Centenário, venceu o São José por 1-0. Hoje o Colorado joga às 4h30 contra o São Luís de Juí, e logo mais à noite às 6h30 o Juventude enfrenta o Guarani de Bagé lá na Estrela d'Alva. O Guarani de Bagé, que é a grande surpresa do campeonato, o empate já serve para o time da casa passar para a próxima fase. Desse jogo sai o adversário do Colorado, e amanhã o Grêmio entra em campo na Arena diante do Brasil de Pelota, tá certo? Então já temos um classificado que é o Caxias para a próxima fase. Então nessas fases de semifinais, até mesmo possível final, o Internacional pode ter expectativa de contar com o Sérgio Rocher, mesmo que seja no banco de reservas. O Internacional, que deve ter algumas modificações aí na escalação, na provável escalação diante do São Luís de Juí, logo mais às 4h30 da tarde. Na lista de relacionados, 2 jogadores ficaram de fora, Gabriel Rufi e Carlos de Pena. O Inter não trouxe nenhuma explicação oficial sobre isso, mas a gente sabe que o Inter tem a ideia de, até mesmo na próxima janela de abril, que vai do dia 1º de abril até o finalzinho ali, dia 18 de abril, uma janela estadual, vamos dizer assim, o Inter pensa em negociar tanto o Carlos de Pena como o Gabriel Rufi. Provável escalação colorada que deve ter alterações com Antony, Fabrício Bustos, Igor Gomes, René, Charles Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Wanderson e Alan Patrick. Provável São Luís, vamos ter aí o goleiro Luiz, o goleiro Raul foi vendido para o Botafogo, Luiz Felipe, João Vitor, Talharme, Bruno José, Maurício, Lucas Huck, Gabriel Barros, Sodré e Gabriel Pereira e Ian. Esse é o provável time do São Luís para enfrentar o Colorado logo mais às 4h30 da tarde, que vai ter novidade também na equipe de arbitragem. Vai ter aí Francisco Soares, auxiliado por Thiago Augusto Diel e Otávio Legrami no trio de arbitragem, que vai ter o VAR e o Daniel Nobre Bins, né, comandando a equipe do VAR. O VAR que entra nessa segunda fase, nessa próxima fase, segunda fase de campeonato gaúcho. Tu gostou da provável escalação colorada? A tua expectativa, 43 mil torcedores dentro do estádio Beira-Rio. Tu gostou dessa provável escalação colorada? Sérgio Rocher deve de voltar nas possíveis próximas fases do gauchão? O que tu acha dessa possível punição do técnico Eduardo Cudê? Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!